Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por gentileza, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativa às perspectivas de negócio da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Participam dessa teleconferência o Sr. Daniel Pimentel Slaviero, diretor-presidente da companhia, e o Sr. Adriano Rudek de Moura, diretor de Finanças e de Relações com Investidores. A apresentação que será proferida pela administração da Copel poderá ser acompanhada no site da companhia ri.copel.com. Passamos agora a palavra ao Sr. Daniel Slaviero, presidente da companhia. Pode prosseguir. Muito bom dia, agradeço a participação e espero que todos estejam bem e com saúde. Considerando que todos ou a maioria dos senhores e das senhoras leram o release liberado ontem, quero aproveitar para fazermos, tanto eu quanto o Moura, uma apresentação mais curta e deixarmos espaço para perguntas e o debate sobre os resultados e as perspectivas futuras da Copel. Próximo slide. É com muita alegria que inicio esse call de resultados comentando o fato mais relevante da história recente da companhia, que é a venda da Copel Telecom. É um processo que viemos construindo desde o início da nossa gestão e o resultado desta semana foi um importante marco. R$1 bilhão de ágio sob o preço mínimo, ao redor de 15 vezes o EBITDA ajustado, são valores bastante significativos e expressivos. E esse valor, em nosso entendimento, foi o reflexo de um processo bem estruturado, tanto internamente quanto externamente. Faço um agradecimento especial ao Wendel de Oliveira, o CEO, diretor-geral da nossa Telecom, ao Eloir Joaquim, seu diretor financeiro, e ao Cássio Santana, diretor de novos negócios, que conduziram esse processo. E, em nome deles, todos os copelianos que trabalharam neste projeto. Faço menção também ao trabalho do Banco Rothschild e do escritório Sescom Barrier pela importante assessoria ao longo de todo esse tempo. É importante dizer que esse movimento está em linha com o nosso planejamento estratégico, que é focar em nosso core business de energia. E a grande pergunta é, o que pretendemos fazer com esses recursos? Primeiro, ampliar cada vez mais os investimentos na nossa Copel Distribuição. Segundo, procurar oportunidades em geração e transmissão, com preferência para projetos brownfield, mas também olhando oportunidades do leilão nos próximos meses e anos, sempre com rigor na alocação de capital. E terceiro, implementar uma política de dividendos que esteja mais adequada à realidade da empresa. Encerramos mais um trimestre com resultados sólidos e muito consistentes. O Moura vai detalhar na sequência a melhora da performance do EBITDA, lucro líquido e a robusta geração de caixa da Copel, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. Mas quero destacar alguns outros pontos que considero muito relevantes que aconteceram ao longo desse terceiro trimestre. Em especial, a aprovação ocorrida ontem pelo nosso Conselho de Administração do modelo para o programa de units,
Certamente todos ou a maioria de vocês leram o fato relevante de o que a companhia soltou ontem, e ele dá as linhas gerais do programa. A composição de 5 ações de emissões da companhia, sendo uma ação ordinária e 4 ações preferenciais classe B, e um desdobramento das ações da Copel em proporção a ser definida, visando maximizar a liquidez dos seus respectivos valores mobiliários. E o que eu considero mais relevante, a melhoria da governança corporativa com a migração do nível 2 da governança de B3. É fundamental registrar que todo esse modelo e a respectiva implementação estão condicionadas à aprovação da Assembleia de Acionistas, que será oportunamente convocada. Mas alguns outros pontos operacionais merecem destaque, que estão aí na tela, que os senhores e as senhoras podem ver, mas eu quero ressaltar um ponto. Alguns pontos, né? Estamos finalizando hoje o prazo de adesão em mais um PDI. Na primeira fase foram 218, a nossa estimativa é que ele fique ao redor de 300 pessoas, com uma economia anual de 63 milhões, confirmando esses números. Teremos, ao final desse processo, ao redor de 6.700 colaboradores, bem menos que os 500 a mais, ou 800 a mais, se comparado a setembro do ano passado. Também estamos tendo, pela Copel Jet, o despacho da UEGA. Isso tem feito com que ela recupere todo o seu custo fixo desse ano e já parcialmente os custos fixos de 2021. A melhora significativa no desempenho operacional da nossa Copel Geração e Transmissão é uma coisa que vai ser destacada também pelo Moura ao longo do processo, mas mostra um trabalho muito eficiente e competente das nossas equipes. E agora nós estamos focados na regulamentação do GSF. Pelos cálculos preliminares da CCE, a compensação da Copel girará em torno de 800 milhões de reais, mas ainda é passível de revisão, principalmente ao cômputo do custo de capital que está sendo avaliado na regulamentação da ANEEL, prevista para encerrar aí no início de dezembro. Na Copel Distribuição, nesse trimestre, sentimos mais os impactos da Covid aqui no Paraná, com uma queda no mercado fio de 2,8%. No entanto, a disciplina no controle de custo trouxeram resultados muito positivos e uma eficiência regulatória de 8,7, se considerar os últimos 12 meses. Eu não canso de repetir que há 3 anos a nossa ineficiência na Copel Distribuição beirava os 50%, e esse processo, essa reversão e esse caminho de aumento de base que teremos no ano que vem, de melhoria e principalmente de controle de custos, tem feito aí esse EBITDA ajustado de mais de 1,2 bilhões nos últimos 12 meses. E por último, ressalto o crescimento expressivo na energia comercializada e os ótimos resultados financeiros atingidos pela Copel Mercado Livre. Por fim, gostaria de destacar que, tanto do ponto de vista de performance operacional, quanto nos grandes objetivos estratégicos, estamos executando o que definimos em nosso planejamento. Considero que isso demonstra um alinhamento entre o discurso e a prática, visando valorizar cada vez mais a nossa Copel. Passo agora a palavra para o Moura, que ele comente sobre os demais aspectos do resultado do trimestre. Bem, antes de falarmos dos resultados do terceiro TRI, obviamente quero também registrar minha grande satisfação com o resultado do leilão do último dia 9, onde alcançamos mais uma meta relevante na nossa agenda estratégica. Agora, com muita responsabilidade, como o Daniel falou, e disciplina na alocação de capital, vamos mais do que nunca explorar todas as oportunidades de melhorias da nossa estrutura de capital, com busca de contínua de projetos sustentáveis, bem como com uma política de dividendos que possa dar uma visão de mais longo prazo aos nossos acionistas, com regras mais claras, objetivas, sempre baseadas nas melhores práticas de mercado. Esse torna-se, talvez, agora o tema mais importante da nossa agenda estratégica,
além do já mencionado pelo Daniel e aprovado pelo Conselho de Administração ontem, da implementação do programa de Unities com importantes melhorias de governança. Enfim, uma agenda muito positiva que certamente trará bons frutos aos nossos acionistas. Passando para o próximo slide, eu acho que esse slide é bem autoexplicativo, mas destaco que os resultados aqui apresentados continuam sólidos e consistentes e refletem um absoluto alinhamento de todos os negócios do Grupo Copel, com uma estratégia clara de melhoria de eficiência em todas as áreas. E essa busca contínua de melhorias de rentabilidade e eficiência em cada negócio em que atuamos continua e continuará fazendo parte da nossa agenda. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, pois sabemos que bons resultados do passado não garantem bons resultados no futuro. Em resumo, 1,2 bilhões de EBITDA no trimestre, 680 milhões de lucro ajustado, crescimento de 28% e 11% respectivamente. Esses números incluem os resultados da operação de telecom, que conforme critérios contábeis, especificamente o CPC 31, houve uma reclassificação para operações descontinuadas nos resultados publicados, conforme também mencionaremos um pouco mais adiante. Destaco que o principal propulsor dos resultados desse trimestre foi a melhoria relevante do EBITDA ajustado da JET, basicamente pelo maior volume de energia comercializada, face à estratégia de sazonalização de energia da Copel JET, aliada também a uma menor exposição de preços no curto prazo, além dos impactos positivos da revisão e reajuste dos contratos da transmissora. Também na DIS tivemos o reajuste tarifário e, consequentemente, incremento na receita da parcela B, além da retomada do crescimento do mercado fio em setembro, apesar do acumulado ainda estar negativo, mostra já uma tendência bastante positiva daqui para frente. No acumulado até setembro, como demonstrado, o EBITDA ficou 16% maior, é um crescimento muito relevante, considerando toda a crise que nós tivemos esse ano. Estamos fechando o período com mais de 3 bilhões e meio de EBITDA, enquanto o lucro recorde nos 9 primeiros meses, 2 bilhões e 800. Antes de passarmos para a explicação do resultado ajustado, gostaria também de abordar alguns highlights do trimestre, no próximo slide. A mensagem aqui, a principal mensagem é que a Copel continua com uma sólida posição financeira neste momento, mesmo com os eventos adversos, né, como já falamos, o Covid, e eu acho que esse trimestre teve pouco impacto do Covid. Mesmo com essas adversidades, a geração de caixa operacional no trimestre foi 70% maior, chegando a 1 bilhão e 600. No ano já passa os 4 bilhões de reais acumulado, um número recorde também. Com isso, continuamos mantendo uma posição bem confortável de caixa, praticamente alcançando aí o patamar dos 4 bilhões de reais, mesmo pagando todas as dívidas que venceram. Esse ano foi uma estratégia da Copel não fazer nenhuma captação, principalmente pelos custos elevados, e felizmente nós não tivemos a necessidade de fazer nenhuma captação e pagamos praticamente todos os vencimentos, exceto o financiamento do BNDES de 432 milhões do lote E de transmissão, dos quais 270 milhões aproximadamente já foram liberados, e o restante vai depender agora do avanço das obras e que estão previstas a serem concluídas no primeiro trimestre de 2021. Um fato relevante que reforçou essa posição de caixa foi a entrada da conta Covid de 870 milhões no final de julho e começará a ser cobrada a partir de 21. Destaco também a alavancagem de 1,3, uma redução significativa em relação ao alavancagem de 2019, 2,2. Relembrando aqui que esse foi um dos principais motivos para o upgrade no nosso rating, que agora é AA+, com perspectiva positiva, que, aliás, merece aqui um registro, né, que poucas empresas no Brasil, durante a pandemia, tiveram seu rating elevado e ainda mais com perspectiva positiva. Olhando para frente, saliento que temos aí um baixo nível de vencimentos de dívidas, algo em torno de 2 bilhões
de reais nos próximos 12 meses, especificamente a partir do segundo trimestre de 2021. Outro indicador que é uma consequência dessa forte posição de caixa é a sólida liquidez, né, que a liquidez corrente hoje está em 1,4. E, por fim, destaco os investimentos de 430 milhões no terceiro TRI, enquanto no acumulado de setembro o CAPEX foi de 1 bilhão e 200. Lembrando aqui que o CAPEX total previsto para o ano é de 1 bilhão e 800. Como já foi mencionado pelo Daniel, não mexeremos no nosso plano de investimento. Não mexemos também, né? Ao contrário, tomamos todos os cuidados para que o plano fosse integralmente cumprido. E estamos conseguindo chegar lá. Como já mencionamos, destaco também a alteração contábil desse trimestre, com a reclassificação do negócio da Telecom para operação descontinuada, considerando a perspectiva de alienação do ativo, conforme o CPC 31, e reforçada pelo leilão do último dia 9. Essa alteração tem o objetivo de mostrar as bases de comparações comparáveis, né? E isso resultou também na representação das DFs de 2019 no mesmo período de comparação. Passando para o próximo slide, aqui rapidamente destaco alguns itens não recorrentes, como é possível observar, considerando apenas as operações continuadas, o EBITDA foi de 1,135 bilhão, e incluindo o resultado das operações continuadas, ou seja, EBITDA da Copel Telecom, chegamos ao EBITDA da base recorrente de 1,2 bi, praticamente em linha aí com os resultados do terceiro TRI de 19. Destaco os principais itens não recorrentes do ano anterior, que foram positivamente a reversão de mais de 180 milhões de reais de impairment em ativos de geração eólica, e pelo reconhecimento de mais de 100 milhões de créditos do PIS e COFINS na Compagás, reconhecidos no ano passado, e bem como baixas extraordinárias da Telecom, que também foram excluídas. Enquanto que o resultado desse ano foi negativamente impactado por eventos não recorrentes de provisões para litígio de 94 milhões, e a reversão também do ajuste do valor justo da compra e venda de energia da comercializadora de 103 milhões. Aí chegamos no resultado ajustado aí do trimestre de 1,2 bilhões, com crescimento de 28%. No acumulado dos 9 primeiros meses, né, o EBITDA ajustado 3 bilhões e meio, e aí acho que está também autoexplicativo, são os mesmos principais itens não recorrentes que eu já mencionei. Indo para a próxima página, demonstramos aqui o EBITDA ajustado por subsidiária. Como já mencionei, destaco aqui o resultado da JET, né, que cresceu 42% em relação ao ano passado. Já falamos os motivos, né, estratégia de sazonalização, reflexo dos menores custos também com o custo de energia do mercado de curto prazo. E conforme já citamos também, a revisão do contrato 060 de transmissão. Sobre a DIS, apesar da queda de 2,8% no mercado fio que já falamos, né, que ficou negativo no trimestre, apesar de setembro ser positivo, o crescimento do EBITDA foi de 4% em relação ao mesmo período, impactado em grande parte pelo aumento de 1,6% da receita com fornecimento de energia, consequência do crescimento de quase 6% do segmento residencial e da redução de quase 10% das despesas com energia elétrica comprada para revenda, pela redução do volume nos preços de energia do mercado de curto prazo. Esse ótimo resultado demonstra que estamos no caminho certo, nos controles de custos, e que o trabalho de todo o time das nossas distribuidoras está sendo realizado, foco na disciplina financeira, e está tendo efeito desejado. Sempre importante mencionar que estamos mantendo os níveis de eficiência registrados nesse trimestre de 8,7% acima do EBITDA regulatório. Telecom também, o EBITDA ajustado de 48 milhões em 2020, em linha com o terceiro trimestre de 19. E já a Copel Mercado Livre, começando a mostrar resultados positivos, EBITDA de 3,7 milhões de reais, comparado com o EBITDA negativo de 600 milhões em 2019. E aí é justificado pelo crescimento relevante aí de 64% da receita de fornecimento de energia, decorrente do aumento de volume, né, de energia vendida para clientes livres e contratos bilaterais, parcialmente compensado pelo crescimento também
dos gastos de energia comprada para revenda. Aqui vale o comentário que a empresa esse trimestre registrou um ganho de mais de 100 milhões de reais com a marcação a mercado dos seus contratos de energia, montante esse considerado não recorrente, como já destacamos. Próxima página, vemos a evolução dos custos gerenciáveis, PMSO, do terceiro TRI desse ano comparado com 19. Na linha P é possível observar que tivemos uma redução de 11 milhões em remuneração de empregados e administradores e 3 milhões em benefícios. Isso é consequência da redução de 507 empregados nos últimos 12 meses, que já foi comentado pelo Daniel. Lembrando que aqui, obviamente, não temos ainda o impacto do PDI, que está finalizando agora no dia 15 de dezembro. Por outro lado, os custos com P foram afetados negativamente pelos aumentos de 37 milhões da provisão de participação nos lucros e o prêmio por desempenho, em função da melhoria dos resultados recorrentes que foram excluídos, né, que incluíram o aumento do PLR e PLD na linha P. Lembrando que nós tivemos aí o impacto relevante do PIS e COFINS, né, que acabou aumentando a base do lucro líquido base para o PLR. Na linha de materiais, tivemos uma redução de 5 milhões nos gastos com materiais. Por outro lado, tivemos um aumento de 24 milhões em serviços de terceiros, que basicamente na distribuidora, refletindo aí os maiores gastos com manutenção do sistema elétrico. Lembrando que o ciclone bomba, que causou diversos estragos no estado, ocorreu bem no início de julho. Nas outras linhas de provisão, o grande impacto é o registro de 150 milhões de reais, dos quais 143 referem-se a litígios, principalmente tributários, 46 milhões tributários e cíveis na ordem de 67 milhões, ante uma reversão de 124 milhões no terceiro TRI do ano passado, período no qual foi registrada a reversão de impairment de ativos da geração eólica de 183 milhões naquele trimestre, fazendo esse total de 280 milhões de reais. Dessa forma, totalizaremos aí o PMSO em 802 milhões, entretanto, excluindo os itens considerados não recorrentes, na linha de provisão, os custos gerenciáveis totalizaram 708 milhões, crescimento de apenas 7% em relação ao custo ajustado de 661 milhões no terceiro trimestre de 19. E ainda, se excluirmos o aumento de 37 milhões de PLR, os custos gerenciáveis cresceram apenas 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, frente a uma inflação de mais de 3%. Passando aí para o próximo slide, aqui podemos ver o histórico dos nossos investimentos. Acho que fica claro que a JET, os grandes investimentos estão relacionados à finalização de algumas obras e o lote E de transmissão, sendo que já investimos 341 milhões de reais nos 9 primeiros meses do ano, restando desembolsos aí na ordem de 300 milhões até o final do ano. Telecom, os investimentos apenas são os necessários para ativar os clientes, analisando 21 milhões, 53 milhões no acumulado. E a DIS é o foco, né? Nós temos aí uma concentração grande na maior parte dos nossos investimentos. No terceiro TRI investimos 320 milhões, crescimento de mais de 40% em relação ao ano passado. No acumulado já alcançamos os 827 milhões, talvez um dos maiores investimentos aí dos últimos anos, ou talvez históricos na distribuição. Restando apenas 248 milhões que devemos atingir aí o 1 bilhão e 100, e esse é o nosso compromisso aí. Por fim, o último slide aqui, também é autoexplicativo esse slide, já comentamos, né, a evolução da nossa alavancagem, chegando a 1,3 no acumulado dos últimos 12 meses, claramente um avanço consistente em relação ao ano passado, comparado com os 2,2. Basicamente é isso da minha parte, agradeço novamente a participação de todos e agora passo para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla #. A nossa primeira pergunta é da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigada pelo call.
A minha pergunta é sobre a política nova de dividendos, Daniel. Você chegou a mencionar no começo do call, né, que vocês, enfim, poderiam anunciar em breve. Já tem falado, né, em algumas reuniões que vocês estariam considerando. Se você puder passar um pouquinho mais de cor para quando que a gente pode esperar e, de fato, o que está sendo pensado. E se me permite uma segunda pergunta, junto com o processo de unitização, né, e migração para o novo mercado, para o nível 2 da Bovespa, vocês também estão considerando reforma do estatuto, algum tipo de modificação nesse sentido também? Obrigada. Oi, Carol, bom dia. Obrigado pela pergunta. É exatamente esse ponto que são os próximos passos da tua segunda pergunta. Nós vamos fazer, ontem foi aprovado o modelo, como foi dito, né? E agora nós estamos trabalhando e terminando os trabalhos de revisão e modernização dos nossos estatutos, e incluindo aí algumas melhorias de governança nessa questão de comitês estatutários de investimento, de desenvolvimento sustentável, ESG. Então, essa parte de reorganização e melhoria, considerando aí as melhores práticas, os melhores cases, aí, os best practices do mercado, é que a gente fará aí nos próximas semanas, ou 1 ou 2 meses. E isso, a política de dividendo, ele virá junto neste pacote. Então, nós temos já falado realmente isso, acho que os números, a alavancagem baixa, aí 1,3, ela leva a esse assunto, mas nós queremos oferecer, e quando aprovarmos isso, tudo dentro de um mesmo pacote pelo Conselho de Administração. Então, eu imagino que isso acontecerá no prazo aí de uns 60 dias, aí por aí no máximo, ao redor de 60, 80 dias. Em breve, esse pacote vai estar com informação todas para o mercado, mas a gente está cuidando bem para que isso atenda às expectativas da empresa e também, obviamente, de todos os acionistas e stakeholders. Perfeito, obrigada. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Pegando um gancho aí na pergunta da Carol, vocês comentaram agora um pouco da política de dividendo, né? Acho que a alavancagem de vocês está super baixa e teve esse sucesso aí grande com a venda da Copel Telecom. Queria que você pudesse comentar um pouquinho qual é o use of proceeds desse recurso, se isso pode entrar aí parcialmente para pagar mais dividendos, se vocês pensam em utilizar isso para crescimento. Entendem em outras conversas que a gente teve que o foco em crescimento seria mais M&A do que Greenfield, então eu queria que você comentasse um pouco disso. E o outro comentário em relação à questão da extensão de concessão por conta do acordo do GSF, eu sei que um pleito de vocês é de tentar concentrar essa extensão em uma usina específica, se vocês quiserem, ser isso uma decisão das companhias e não ter que dividir tudo em todas as usinas como a ANEEL tinha proposto. Você acha que tem espaço para a ANEEL aceitar isso? Se já tiver alguma evolução nessa discussão? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Marcelo. Excelentes colocações e 2 perguntas. Eu vou separar a primeira parte e vou começar pela de trás, que é a do GSF, a extensão, e depois a gente fala um pouco da questão da Telecom, dos investimentos. E aí também pediria, viu, Wendel, que você desse um pequeno overview de quais são os próximos passos, até porque a entrada desse recurso ainda vai levar algum tempo até o closing, né? A nossa estimativa aí ao redor aí de maio, junho do ano que vem. Então, mas assim, Marcelo, a segunda pergunta que eu estou começando é o seguinte: esses 834 milhões que está sendo nos cálculos prévios da CCE, nós defendemos muito a tese que tenha o custo do capital nesse cálculo também. Isso é uma defesa aqui, um trabalho da Copel, de outras empresas do setor, o Bertol tem liderado isso, e existe uma expectativa nossa, até porque o entendimento que está na lei, claro, que esse custo de capital precisa estar contemplado. Isso melhoraria também esses valores. Segundo, você também colocou que faz parte da nossa estratégia e do nosso entendimento que o ativo regulatório é do concessionário.
e não necessariamente das usinas, ou melhor, você poderia alocar nas usinas. Isso, a nossa estratégia, se esse entendimento prevalecer, até porque já tem um precedente da própria Copel em 2016, em que ela, no leilão de energia de reserva, tinha extensões tanto para GPS quanto para a própria GBM, e ela alocou tudo numa usina só. Esse entendimento ainda não está pacificado, nós temos tido tratativas com a relatora, com os demais conselheiros, e é a nossa expectativa que isso prevaleça, mas isso a gente não pode afirmar, isso virá na regulamentação. Nós estamos defendendo muito essa tese para que a gente possa alocar, basicamente, em linhas gerais, as estratégias nas usinas que vencerão mais para o final, 28 e 29, e para que a gente possa executar o nosso plano de GBM, em que nós já constituímos a empresa em março, já contratamos assessores financeiros e legais para ajudar nós nessa operação. Então, isso tenderá a ocorrer no segundo semestre do ano que vem. Então, a nossa linha de trabalho é desse sentido. Em relação à primeira pergunta, antes de passar a palavra para o Wendel, é dizer que realmente os recursos, quando entrarem lá no final do primeiro semestre do ano que vem, eles vão vir já numa reforça da estrutura de caixa e da geração que vocês têm visto. E ele vai seguir a ordem que eu falei no início do call lá. Primeiro, a prioridade é os investimentos na Copel Distribuição, na ampliação da rede, na melhoria. Já foi assim até para aumentar a base regulatória desse ano. E a gente entende que esses investimentos, até porque a Copel tem um histórico de todos os investimentos 100% serem considerados prudentes para a ANEEL, isso é um fator muito positivo da companhia, que isso reduz custo, melhora o atendimento ao consumidor e aumenta a base desse. Fora isso, nós estamos já olhando e vendo oportunidades em brownfield. Alguns dos projetos que estavam lá no início do ano, que foram retirados pelo processo da Covid, nós temos informações aí pelos assessores financeiros que tenderão a voltar aí ou até o final do ano ou no início do ano que vem, e a gente vai olhar e vai prospectar isso aí de maneira bastante ativa, mas sempre com a responsabilidade da alocação de capital, porque temos visto aí bastante coisas competitivas. Temos aí descontos nas linhas de transmissão, né? Já falamos sobre isso, o mercado todo sabe, bastante agressivos, e aí nesse tipo a gente não pretende fazer nenhuma coisa que não gere valor aqui para a companhia. E eu pediria agora, viu, Wendel, se você pudesse muito rapidamente dar um overview dos próximos passos daqui até o processo de closing e transição. Bom, obrigado, Daniel. Bom dia, Marcelo, todos. Tivemos, então, no último dia 9, na última segunda, sucesso no leilão, como já foi comentado anteriormente. Estamos, neste momento, fazendo toda a análise de documentos, para que seja homologado o vencedor do leilão. Existe, obviamente, todo um prazo, que a gente tem que respeitar, como um processo licitatório normal, um período recursal, aquela coisa toda. Esperamos ter o contrato de compra e venda de ações assinado até a metade do mês de janeiro, que é um momento importante que a gente chama aqui internamente de signing, E aí sim, a partir desse momento, conseguimos protocolar esse processo tanto na Anatel quanto no CAD, para que esses dois órgãos consigam fazer a avaliação e nos deem a anuência para que daí sim a gente possa fazer a assinatura final do contrato, transferência de ações e pagamentos, Imaginando que esse processo ocorra em janeiro, existe um prazo desses dois órgãos que deve durar algo em torno de 3 meses. Nós estamos imaginando aí lá por volta do mês de junho, mais tardar julho, ter esse processo todo concluído e aí sim ter as ações transferidas para o novo comprador, o recebimento por parte aqui da Copel, e aí depois disso nós começamos a oferecer um serviço ainda de operação e de manutenção desse sistema novo para o novo comprador. Tá? Então é isso. Tá ótimo, pessoal. Se me permite uma última pergunta, um ponto relevante para discutir
Na semana passada saiu uma proposta da ANEEL que discutia a nova metodologia de custo operacional, né? A gente até publicou um relatório sobre isso e, na verdade, eu queria entender um pouco as impressões que vocês tiveram desse documento. Acho que um ponto que chamou a atenção foi a definição do índice de eficiência média, né? Que antes a ANEEL fazia uma conta baseado nos dados reportados pelas empresas, chegava no eficiência de 79%, por exemplo, na última conta que ela fez, e agora está determinando uma conta de chegada, como se o máximo da eficiência fosse 20%, então a eficiência média tem que ser 83,3% para que chegue nesse valor, que me parece uma coisa meio perigosa, meio arbitrada. Antes era baseado em dados e agora seria uma premissa discricionária da ANEEL. Tem também outras discussões em relação a incluir novas dimensões para o DEA, como colocar uma parte toda de perda, de qualidade, até de condenação trabalhista dentro do modelo. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. Acho que certamente para vocês essa mudança foi positiva, né? A Copel e a CEMIG foram as empresas que mais ganharam eficiência quando você compara com os números de 2018, né? A Copel ganhou 15 pontos percentuais e, segundo esse ranking da ANEEL, ela está acima da eficiência média, né? Está com 89,93, a eficiência média seria essa 83,3. Então, se tiver como comentar isso aí, eu agradeço. Obrigado. Oi, Marcelo. Realmente saiu essa resolução, a gente viu aí alguns reportes, né, algumas falas aí do mercado e das próprias empresas. Tem uma visão um pouco mais crítica aí de maneira geral, mas nós ainda não aprofundamos totalmente nessa análise, entendeu? Para chegar numa posição mais consolidada e pública. O que a gente vê é que nós não podemos deixar de premiar quem está fazendo a lição de casa com base em dados concretos. Eu acho que esse é um princípio da regulação da ANEEL e uma regulação por estímulo, que isso não pode se perder por estimativas. Mas a gente ainda não tem uma posição aí, o nosso grupo de trabalho, nossas equipes estão ainda sob a supervisão do Max, fazendo uma análise detalhada. Não sei se você tem algum ponto adicional. Ainda está muito incipiente, a análise precisa ser mais aprofundada. Para a gente poder formar uma opinião, inclusive pontuar os pontos que eventualmente podem ter melhorias aí, para não prejudicar e não desconsiderar as empresas como nós e algumas outras, mas nós especificamente, que temos feito a lição de casa e temos procurado fazer a lição de casa e todos os investimentos. Inclusive, na semana que vem nós vamos fazer um evento grande aqui no Estado, com a presença do ministro, com a presença de outras autoridades da ANEEL e do setor, que é o Rede Elétricas Inteligentes, uma chamada de micro-redes, ou seja, são investimentos consistentes em tecnologia que melhoram o atendimento e reduzem os custos. Só nesse programa de redes elétricas inteligentes serão 820 milhões na primeira fase, com equipamentos totalmente modernos, interligados, com transmissão, e isso vai, inclusive, um projeto pioneiro, não só pioneiro como o maior do setor, né, Max? Então, essas iniciativas, elas sempre visam trazer uma melhora na eficiência e nos custos operacionais. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado aí pelas respostas. Um abraço aí. Um abração, obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Gabriel Francisco, do XP Investimentos. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Parabéns pelos excelentes resultados, fruto de um grande trabalho. E tenho uma pergunta sobre a Compagás. A gente viu após o próprio leilão da Copel Telecom, o próprio governador mencionar, né, sobre possíveis outras iniciativas de privatizações, e ele mesmo na declaração mencionou a Compagás, sendo que tem coisas ali que passam pelo âmbito da Copel de gestão, tem também coisas que estão aí no âmbito legislativo. Queria, se possível, uma atualização a respeito desses dois temas, né, como se está havendo alguma evolução que viabilize essa operação, principalmente tendo em vista também que está ocorrendo ao mesmo tempo que a sócia, né, ocorrendo o desinvestimento da Petrobras, da Gaspetro, né, em paralelo. Essa é a minha única pergunta. Muito obrigado. Oi, Gabriel, obrigado, excelente pergunta. Eu acho que o governador foi muito claro e muito preciso na B3,
em que ele mostrou a visão dele de Estado e colocou listou alguns projetos que ele entende aí como importantes para o Estado, né, que são leilões de rodovias, mais de 4 mil quilômetros aí com o Ministério da Infraestrutura, a parte do Detran, aeroportos, enfim, uma agenda que ele anunciou lá. No que diz respeito a nós, ele falou também da Compagás e colocou aí metas bastante desafiadoras para que a gente possa andar com esse processo. O estágio atual nosso é realmente da questão da renovação da concessão. Então, já foi encaminhado pelo Poder Executivo um projeto de lei resolvendo aquela pendência jurídica, se a concessão terminava em 2024 ou 2019, e o governo anterior entendia que era 19, e a companhia judicializou e ganhou isso na justiça. Então, acho que é o primeiro passo. O segundo movimento é a questão que é a renovação da concessão. A gente tem notícia que o governo está concluindo os estudos para esse processo, e a gente entende que isso, ao longo do primeiro semestre, e foi esse o ponto principal dele, ao longo do primeiro semestre, vai estar postas as condições para a renovação da concessão. Então, é com esse dado que a gente pretende trabalhar para poder fazer o processo de conclusão e de desestatização, de desinvestimento lá, ao longo do segundo semestre de 2021. Não temos ainda como precisar o mês exato, mas é ao longo do segundo semestre de 2021. E aí casa com a tua pergunta, como é que fica a questão da Gaspetro. Então, é até bom que esses tempos sejam mais ou menos assim, porque o processo da Gaspetro está previsto para terminar ao primeiro trimestre de 2021. E aí vai ter um prazo de 30 dias para a Compagás, para a Copel poder exercer o seu direito de preferência, a Copel e a Mitsui. Eu adianto aqui, né, para os colegas, para quem está nos ouvindo, que nós ainda não sabemos os termos, mas nós pretendemos estudar e exercer essa opção dos 24,5 que serão vendidos da Gaspetro, lá na Compagás. Se nós exercemos na integralidade, se Mitsui não exercer, até porque eles têm informação aí que eles contrataram um assessor também para vender esse processo, e a gente acha que, tendo mais percentual aí da ação da companhia, o investimento no segundo semestre vai valorizar mais e vai ter um benefício para a Copel. Então, eu acho que esse é o roadmap desse assunto, né? E a gente vai trabalhar firme para que isso seja concluído até o fim do ano que vem. Super claro, Daniel. Ótimas informações. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí, Chicão. Não havendo mais perguntas dos participantes, retornaremos agora a palavra à companhia para suas considerações finais. Podem prosseguir. Mais uma vez aí, agradeço aí a participação de todos, e entendo que, não havendo mais perguntas, todos os temas grandes, relevantes foram tratados. Quero mais uma vez repetir o marco na história recente da companhia, que foi esse processo da Telecom, com o ágil, com o valor, com a estrutura, com a segurança jurídica, e realmente como foi colocado pelo governador lá na segunda-feira na B3. Foi a primeira privatização no estado do Paraná depois de 20 anos. Então isso tem, né, todo o seu simbolismo, a sua representatividade, mas o que importa aqui nesse caso para nós é a execução do nosso plano estratégico, que é focar em energia, em geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia. E nós vamos continuar vamos continuar com essa que a gente chama de coerência entre discurso e prática, e essa é a linha que toda a administração aqui, os meus pares, os meus colegas, os diretores aqui da companhia estão imbuídos para contínuo processo aí da geração de valor. Então, nós estamos felizes, agradecemos, né, a repercussão no mercado também foi bastante positiva, e, acima de tudo, o nosso entusiasmo com essa agenda estratégica, com esse processo, com o caminho que nós estamos fazendo, com essa
as oportunidades certamente surgirão de novos negócios, de expansão no setor de renováveis, eólicos, fronteira do solar, essa questão do mercado do gás, da abertura para o mercado livre. Acho que o preço horário ano que vem também vai ser um desafio. Enfim, a agenda aí é repleta, o nosso entusiasmo muito forte com as perspectivas da nossa Copel para os próximos anos. Muito obrigado a todos, um abraço e desejo aí um bom fim de semana a todos que nos ouvem. Senhoras e senhores, a teleconferência da Copel sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020 está encerrada. Obrigada.